E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção nesse monitor de vídeo porteiro coletivo da HDL. Peço aí por favor que dê o like e se inscreva no canal para me ajudar, tá bom pessoal? Muito obrigado. Esse aqui é de um cliente onde tem um prédio onde há muitas clínicas médicas e tem um sistema coletivo desse da HDL. Cada sala ou consultório tem um monitor igual a esse. E esse deu problema devido a uma queda de energia. Então eu retirei ele, estou com ele na bancada para conserto, para depois levar para o cliente. Esse é o modelo, eu cortei a fiação lá. Aqui entra a alimentação, que vai de 90 a 230 volts, então é chaveado, automático. Aqui entra o sinal de vídeo e aqui que entra o ramal, que sai da central lá, HDL coletiva. Entra aqui a parte de comunicação. Aqui é só a câmera, né, que vem do Buster lá. Eu vou energizar ele para mostrar para vocês o que acontece. Eu vou energizar aqui a lâmpada em série. E isso é o que acontece com ele lá no cliente, ó. Ele fica só fazendo esse barulho, ligando e desligando. Mesmo eu tirando aqui do gancho, por exemplo, ele não acontece nada, ele não muda, ele fica só assim, dessa forma. Às vezes ele fica um pouco mais lento, essa oscilação, dessa forma. O que tudo indica que pode ser fonte ou algo em curto que está acionando a proteção da fonte. Então nesse caso eu vou ter que abrir para verificar o que está acontecendo. Começar removendo aqui, retirar o monofone também. E agora tem que tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parafusos das laterais. Tirados os parafusos, eu viro ele e ele sai a parte de cima. Aqui está chave de gancho. Aqui é a placa de voz de telefonia. Aqui está o teclado touch. Tem um acrílico aqui. E aqui está ele, ó, preso com chicote nessa parte da telefonia. E a fonte é essa parte maior aqui. Tem que tirar esse suporte de plástico com 4 parafusos aqui para ter acesso à fonte. Frouxei os parafusos, ele sai. Eu gosto muito de deixar os parafusinhos junto, pra gente não acabar não extraviando, separar eles dessa parte plástica. Eu vou deixar eles reunidos ali num cantinho. Conforme eu vou retirando na sequência, eu vou deixando separados. E essa parte plástica eu vou deixar aqui. E aqui tá a fonte, ó. Porém, ela tem mais um parafusinho ali, prende a fonte aqui na parte plástica. O parafusinho tá ruim de tirar. Saiu. E essa é a fonte. Aqui que é todo o primário da fonte, ó. Entrada, parte de filtro, bobina de proteção, ponte retificadora, capacitores de filtro. Esse integrado aqui, ele é o chaveador, ele já deve ter internamente no invólucro dele um FET, trafo chopper, que é a parte do secundário da fonte. Está desenhado aqui na serigrafia da placa. Então isso aqui tudo é a fonte dele. E aqui pela parte de cima a gente já pode ver alguma coisa na serigrafia. GND, 5 volts, 3,3, 12, 24. Então, o que eu sempre falo nos meus vídeos, antes de a gente começar a fazer qualquer manutenção, a gente tem que fazer uma inspeção visual, com ela desenergizada, para verificar se visualmente a gente não consegue ver uma trilha rompida, alguma coisa queimado, ou componente deteriorado. Aqui é a parte de baixo da fonte e dá para perceber que ela tá intacta, praticamente nova, né? Não tem nenhum problema. Essa é a parte de cima, tem que ser desenergizado, o cabinho tá aqui, mas não tá ligado na tomada. E aqui também a gente percebe que os componentes estão todos intactos. Veja que não tem nada, nem capacitor aqui no secundário inchado e nem no primário, ó. E não tem trilha rompida, diodo estourado, não tem nada. E nem oxidação, nem na parte superior da placa e nem na parte inferior, indicando que ela não pegou umidade. Visualmente a gente não encontrou nenhum problema aqui. Isso é ruim porque aí não dá um norte. Quando a gente já acha alguma coisa, a gente já vai direto ali e fica mais fácil de resolver. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer? Eu vou medir primeiro a tensão de entrada. Ela entra, passa por esses filtros, bobina, ponte retificadora, passa para contínuo pulsante e esse é o capacitor de filtro. Então, aqui minha rede local é 220 volts. Aqui tem que ter no mínimo 300 volts em paralelo com os capacitores de filtro depois da retificação. Se tiver menos que isso, pode indicar que tem problema nessa etapa. Se tiver mais de 300 volts aqui, indica que essa parte da fonte aqui de entrada e retificação e filtro tá bom. Aí pode ser chaveamento ou secundário. Então é o que eu vou fazer agora. Vou verificar essas tensões. A pessoa tem que tomar muito cuidado para mexer com essas fontes que são muito perigosas. Agora eu vou energizar a fonte, beleza? Agora em tensão alternada, eu vou verificar a tensão de entrada, 222,2 volts aproximadamente.
301 ponto alguma coisa, indicando que esse estágio da fonte está bom. Bom, agora em tensão contínua, vou energizar a fonte novamente. Vou medir aqui as tensões do secundário em relação ao GND. Temos o 24 volts e está medindo 35. E a princípio ele está estabilizado. Temos um 3.3 e esse não mede nada. 5 volts, temos o 5 volts. E o 12 volts? Oscilando muito, ó. 8, 10, 8, 10. E ele não estabiliza. 8 volts está muito baixo essa tensão de 12 volts. Agora eu vou ter que entender o do porquê que está acontecendo isso. Agora eu vou ter que destacar essa fonte. Tirar os cabinhos. Esse problema está muito associado ao chaveamento da fonte. Então, basicamente, qual é o padrão das fontes chaveadas? É o primário e secundário. Então, ela se baseia pelo consumo no secundário para aumentar ou diminuir a frequência do chaveamento aqui no primário. Porém, eu não tenho documentação nenhuma dessa fonte. Eu vou tentar entender como é que funciona aqui o chaveamento dela, para eu poder fazer as medições de tensão com a carga em cima, porque se a gente retirar toda a carga, ela pode estabilizar, porque não tem consumo. Vou fazer uma medida, então, sem a carga em cima, para a gente ver se ela realmente estabiliza. Energizar GND em relação ao 12 volts. Ó, 11.9 em relação ao 24, 33 em relação aos 5 volts, 5 volts. E em relação ao 3.3, não alto, 3.3. Mas o 12 volts, ele está abaixo, a 11.9. E não tem consumo nenhum nessa fonte. Então, essa é uma característica das fontes chaveadas. Quando ela está com problema no circuito de PWM, ou seja, ele está com dificuldade, às vezes, de receber o feedback do secundário, ela sem a carga, ela estabiliza. Tu arruma a carga em cima, ela não consegue mais subir, como a gente chama, né? Ou chavear. Porém, como eu não tenho documentação nenhuma, ou seja, o esquema elétrico, o esquema de trabalho na fonte, eu vou ter que descobrir como é que funciona aqui mais ou menos, para mim poder entender quais são os componentes responsáveis pelo chaveamento e feedback do secundário para o primário, porque eles são isolados fisicamente. Já posso adiantar que esse integrado aqui, que é o Viper 22A, ele é o oscilador da fonte, e aqui dentro já tem um FET que chaveia em cima do transformador Chopper. Esse transformador Chopper a gente não joga a tensão direto em cima dele, e sim uma alta frequência. Ele recebe o feedback através desse optoacoplador aqui, que é o 817A. Por sua vez, ele se baseia por esse cara aqui, que isso aqui é um padrão de fonte chaveada de TV, de outros equipamentos, que é o TL431. Esse aqui é um regulador programável, muito interessante esse regulador. Então ele controla o LED interno do optoacoplador. Quanto maior a intensidade desse LED, maior vai ser a condução do fototransistor aqui. Com isso, diminui a tensão em cima do chaveador e ele aumenta a frequência, indicando que houve um aumento de consumo. Então eu acredito que deve estar nesse estágio da fonte aqui o problema, nessa parte aqui. Eu vou tentar analisar e passar para um papel para me descobrir. Então, pessoal, me baseando pela fonte, eu fiz esse pequeno esquema aqui, analisando ali a circuitaria que faz parte do feedback e PWM. Eu vi que ela se baseia pela linha do mais 12. O mais 12 está fixo no anodo do fotoacoplador e está aqui também em relação a esse TL431, que é um regulador programável. Aqui está ele, ó. Então aqui é um divisor de tensão. Eu procurei o datasheet dele na internet e vi que realmente ele se baseia por essa rede resistiva para ter uma tensão de referência aqui. Conforme essa tensão de referência muda, ele muda a saída. Logo, ele mudando essa tensão em cima do optoacoplador, porque está na saída dele aqui, ó, vai brilhar mais ou menos o LED. Isso fazendo com que o transistor do optoacoplador, porque são isolados fisicamente através de luz, né, faz com que aumente ou diminua essa tensão aqui, ó. Com isso, manda um feedback lá para o chaveador do primário, que é aquele Viper 22A, para ele aumentar ou diminuir a frequência de chaveamento. Então, se aumenta o consumo, logo tende a cair essa tensão de 12 volts. Ela vai diminuir, porque aumentou o consumo de corrente. Como é que ele faz para estabilizar? Então, ó, diminuindo aqui, vai diminuir também a tensão em cima do LED do fotoacoplador, que aumenta essa tensão. Aumentando essa tensão aqui, ele sabe que ele tem que aumentar o chaveamento. Mesma coisa que quando o aparelho vai para o gancho, que o consumo é mínimo, essa tensão tende a subir, né? Vai subir a tensão aqui, sobe a tensão aqui no LED, ele brilha com mais intensidade, o fototransistor começa a conduzir, tende a diminuir essa tensão. Diminuindo a tensão nele aqui, ele diminui a frequência de chaveamento. Então, basicamente, eu vou começar a me basear agora aqui, ó, nessa linha de 12 volts, ver o que está acontecendo com ela e ver qual é a tensão no fotoacoplador, porque é aqui que está o problema da fonte.
É bem provável que tenha algum problema nessa linha de 12 volts aqui, que pode ser algum desses componentes, o próprio optoacoplador, o próprio regulador, ou alguma parte de filtro lá na saída do secundário do 12 volts que não está deixando estabilizar. Aí a todo momento ele fica mandando uma informação errada e a fonte não arma. E é isso que eu vou ter que fazer agora, mas ligando a carga em cima. Primeiro passo agora é montar tudo de novo. Esse último flat ficou muito esticado, eu vou ter que tirar o LCD. Agora eu encaixo aqui. Espero não precisar tirar mais. Aqui na fonte, a linha do mais 12 é esses dois capacitor, esse diodo. Esses dois aqui e esse outro diodo, que estão no secundário transformador, é para o 24 volts. O 5 volts e o 3,3 é resolvido aqui fora, ó. Faz parte aqui dessa circuitaria. Então, mais 12 ele passa por aqui e vem no filtro e dá direto nesses capacitores aqui, que é isso que eu vou testar agora. E eu vou testar pelo lado de baixo. Então aqui estão os capacitores. Tem que ter 12 volts fixo aqui. São esses dois capacitores. Vou ligar a fonte. E olha só, 9,5, 9,8. Ele não consegue subir a tensão. 10, no máximo 10. Vamos testar a tensão no fotoacoplador agora. Por baixo da fonte, com ela desenergizada. Vou energizar de novo. E olha só, a gente não consegue estabilizar uma tensão aqui, ó. Tá na casa dos milivolts. Aí ele não consegue mandar uma referência para o primário. Então estou testando nessa parte. Então o que tudo indica é que ele está com problema nesses capacitores de filtro do 12 volts. Porque eu não consigo fazer com que estabilize o 12 volts aqui. Pode ser capacitor com a sua capacitância alterada devido à oscilação na rede. O que eu vou fazer? Eu vou remover esses capacitores e vou medir a capacitância deles fora da placa para ver. Retirar essa fonte novamente. Resolvi que eu vou remover esses 4 capacitores, tanto da linha de 12 volts como da linha de 24, para medir a capacitância. Foi algum surto na rede elétrica, é provável que todos eles estejam avariados, então eu vou remover os 4 aqui. Então esse é o lado superior da fonte. A gente girar aqui, são esses dois e esses dois carinhas aqui, que eu vou tirar agora. Já removi os 4. São dois de 220 micro por 50 volts, que é para a linha dos 24 volts, e dois de 330 micro por 16 volts. Então agora com o multímetro na função capacímetro eu vou ver a capacitância deles. Primeiro esse de 220 micro e olha só, 224, 215, 214, tá variando um pouco realmente. 213, não, mas acho que é mau contato aqui na ponteira. 212, tá estranho, que eu vou deixar de lado. Pegar o outro aqui de 220, 227, 226, 222. Esse tá bom. Esse aqui vai voltar para a placa. Esse que vai voltar para a placa eu vou deixar aqui para direita. Agora esses são os de 330 microfaraday. E olha só, defeito 269 micro para 330 é muita diferença. Então com certeza esse aqui tá baleado, sem dúvida nenhuma. Tem que trocar ele. Vamos ver o último. 330 micro esse também. 300 micro também está muito abaixo. Lá o 299 está muito abaixo para 330. Então esses dois últimos são da linha do 12 volts. Eu vou pegar um novo aqui só para a gente ver. Olha só, esses aqui são os dois novos, 330 por 16 volts. Vamos só comparar para a gente ver. 393, bem acima. Então o que eu decidi, pessoal? Eu vou trocar esses 4 capacitores para teste. Vou substituir os 4, nem vou voltar eles mais para a placa. Vou substituí-los todos. Uma vez que eles são baratinhos e eu tenho aqui todos eles aqui em estoque, então eu já vou trocar os 4. Aqui são a posição deles na placa. Os menores são da linha de 12 e esses aqui da linha de 24. Da linha de 12, que é o de 16 volts por 330 micro, vão os dois aqui, ó. Essa parte onde tem a serigrafia branca é o negativo do capacitor. Por o primeiro e o segundo. Então tem que atentar porque ele é polarizado, senão ele vai explodir. E esses aqui é o da linha de 24, mesma coisa. O terminal negativo do capacitor, né, eletrolítico, ele sempre tem uma faixinha indicando aqui. Então, ele vai aqui na primeira posição. E o outro é a mesma coisa. Lembrando que esses são por 50 volts, 220 micro. Agora eu viro a placa e tenho que estanhá-los. Uma vez estanhado, cortar o excesso dos terminais. Agora, para poder testar, tem que montar o aparelho em cima para testar com a carga em cima da fonte. E agora eu vou energizar bem assim mesmo. E olha só, já nem oscilou mais. Ligou o LCD e já está funcionando o aparelho. Não ficou mais estralando. Vou desligar novamente. Cortei a energia. Liguei. Perfeito. Agora só vou medir as tensões aqui para a gente verificar como é que estão agora. Só os capacitores mesmo, realmente, que não estava conseguindo filtrar a linha de 12 volts, que era o feedback. E por isso a fonte não conseguia chavear ou dar a partida. GND, vamos ver os mais 12.
11.9 e estabilizado. Mais 24, 27 volts. O 5, 5 volts exato. E o 3.3, 3.3 exatamente. E o mais 12 aqui, como ele tá só fora do gancho, tá sem conversação, em 11.9 volts, mas estabilizado. Agora eu vou medir a tensão ali no diodo do fotoacoplador. Vou desligar e virar a fonte. Então eu vou medir a tensão de referência agora com a fonte funcionando. E olha só, 1 volt. Antes não havia nada de tensão aqui. Tava oscilando entre uns 200, 300 miliamperes. Aí não mandava referência para o primário da fonte. Temos que ter essa tensão fixa aqui no optoacoplador. Agora eu vou montar o aparelho então, para fazer um teste definitivo. Fazer um teste com ele fechado agora, beleza, já não ficou mais estralando, reiniciou e olha só, perfeito. Agora eu vou ligar ele numa central qualquer aqui só pra gente testar a comunicação. Eu liguei o monitor numa central da Intelbras mesmo aqui, que é o que eu tenho, e eu vou chamar para ele. Ele ficou no ramal 201, tocou, tá ali, chamada linha ramal, vou atender. Alô, alô, alô. Funcionando. Vou chamar dele também. Chamando. Vou atender no viva voz. Alô. Chamando normal. Para fazer um teste mais completo, eu resolvi também ligar uma câmerazinha analógica nele. Então vamos ativar aqui. Ali está, aqui está a câmera, aproximar lá e funcionando 100%, não oscilou mais, era só a fonte mesmo. Então pessoal, eu aconselho vocês, se pegarem o mesmo problema, já ir direto nesses capacitores. Obviamente vocês não visualizarem nada na inspeção visual lá, posso demonstrar outra coisa, e já substituir esses 4 capacitores ali. Os valores deles ali então é 220 micro por 50 volts, são 2, e mais 2 de 330 micro por 16 volts. Esses são os capacitores. Eu peço aí por favor que se inscrevam no canal, dê um like para ajudar, isso fortalece bastante, tá bom pessoal? Muito obrigado e até um próximo vídeo.